Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos juntos, então vamos nesta empreitada falarmos um pouco a respeito do tema, né, o tão falado projeto de governo petista pela sua liderança e a companheirada. Muito bem, eu não sou nenhum expert ou comentarista político, mas eu gosto de usar o meu cérebro, eu gosto de pensar e não me deixo levar pelas cabeças dos outros, gosto de tirar as minhas conclusões a partir de observar os fatos e fazer uma leitura do mundo no qual nós estamos inseridos. Pois bem, obviamente, tudo começou a partir do momento em que, legitimamente, através dos votos, fora dado ao PT o privilégio de passar a ser governo com a primeira eleição do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente que, quando, no momento de todo o percurso histórico da figura do presidente Lula e de todo o PT, jamais eles deixaram em oculto a questão da bandeira vermelha. E, obviamente, nós sabíamos que existem líderes de diversos países comunistas que já estavam, de muitos anos atrás, apoiando e regando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa campanha foi fomentada primeiramente pelos países comunistas. E após, então, a eleição e a tomada do governo, entre aspas, através das urnas, isso aí concedeu direitos de governar e governabilidade pelo PT. Agora, obviamente, o projetista é um projeto, desde o princípio, explícito de um projeto criminoso. Por quê? A partir do primeiro mandato, já se começou as articulações políticas, já se começaram a desenvolver os seus tentáculos. A partir daí, obviamente, já começaram a desenvolver o aparelhamento da nação, dos poderes, das instituições. E, nesse momento, pessoas foram indicadas, como sempre, né, por governos que entram, que saem, o tal do que eu acho um erro, mas a questão do, do cargo de confiança, né? Isso aí eu acho que teria que acabar também como fórum privilegiado, teria que acabar também como a imunidade parlamentar teria que acabar, né? Essa história de pastor ser ungido de Deus também teria que acabar no lado da religião. Pois bem, então nós observamos que a partir daí se iniciou então a implementação do projeto de governo petista, que, como nós estamos vendo, fazendo um ressalto aí, a partir do que está acontecendo no presente, um verdadeiro projeto criminoso. Obviamente, então, eles começaram a soltar os seus tentáculos, seus cargos de confiança, implementando ainda mais aí, de forma consistente, a intenção de, ganhando tempo e ganhando adeptos, partiram para uma reeleição, onde esse projeto de governo petista foi tomando corpo. E ainda também, continuando com esse projeto, foi dado, então, direito a um terceiro, não sabemos com certeza, mas obviamente deve ter tido fraude eleitoral. Precisamos acabar urgentemente também com essa questão da urna eletrônica. E, obviamente, o Lula conseguiu eleger a sua candidata, tendo em vista, então, um terceiro mandato do governo petista, na pessoa de Dilma Rousseff. Mas, por nossa sorte, antes que esse projeto de governo criminoso petista fosse realmente implementado definitivamente, a coisa veio à tona graças a algumas pessoas inteligentes,
incorruptíveis, pessoas sérias, que praticamente conseguiram penetrar no âmago desse projeto de governo e acabaram, então, por assim dizer, descobrir falcatruas, maracutaias, corrupções sem fins, organizações criminosas, né? Ideias marxistas, ideias comunistas, né? Com apoio de governos também comunistas, querendo então dar a última machadada, ou seja, o último golpe de misericórdia, para implantar, assim dizendo, um anarquismo no país e, consequentemente, uma vez o anarquismo instaurado, a mudança de governo democrático para governo comunista. Mas nós fomos salvos pelo gongo, antes que esse projeto criminoso do governo petista fosse praticamente realizado. Correríamos o risco aí de mais, talvez, uma eleição, isso poderia estar sendo consolidado, mas nesse governo petista da Dilma Rousseff, então tudo veio à tona e nós brasileiros fomos salvos pelo mundo. Agora, a única situação, não existe mais como eles articular esse projeto criminoso de forma democrática e aumentando os seus tentáculos e os seus indicados a cargos de confiança, o seu aparelhamento do Estado, da nação, porque agora tudo já está à tona, tudo foi revelado, somente se houver uma guerra civil e eles conseguirem se manter no poder. Caso contrário, vamos torcer para que o impeachment seja resultado e que eles realmente não tenham mais fôlego e espaço para continuar querendo implantar esse projeto, tanto que a Dilma diz, né, o projeto de governo do PT, que é um projeto que almejaria levar o país à mudança de sistema governamental. Então, de um país democrático para um país comunista, mas não houve tempo para isso. Então, nós fomos salvos, repito, pelo gongo, e esse projeto de governo, tanto dito aí pelos líderes petistas, praticamente não será consolidado democraticamente e nem autoritariamente ou despoticamente ou de forma absoluta, como o PT vem desempenhando. Nós já observamos alguns mecanismos já do sistema comunista, eles sempre estão acima do bem e do mal, eles sempre estão acima da lei, eles sempre estão acima da Constituição, eles não respeitam a licitude, eles não respeitam praticamente as leis, não existe praticamente um componente constitucional e jurídico. Eles queriam, então, sobrepor a tudo isso, praticamente dando a entender que tudo isso está lançado por terra e, obviamente, queriam recriar um outro sistema de governo. Mas, como eu disse, fomos salvos pelo gongo porque não houve continuidade do poder e tempo para essa continuidade de poder consecutivamente após a Dilma, se realmente um líder do PT fosse novamente reeleito e não tivéssemos descoberto todas essas maracutaias, essas corrupções sistêmicas, esse projeto criminoso de governo, correríamos o risco, sim, deles terem tempo suficiente para, uma vez implantado esse anarquismo que eles implantaram na economia, no social, com seus tentáculos, nas instituições estaduais e federais, obviamente, sem problema nenhum, talvez no quarto ou quinto mandato, eles estariam perpetuando o poder e instituindo o comunismo. Eu creio que, ao meu ver, esse anarquismo que foi promulgado pelo PT não foi só com intenção financeira, mas nós sabemos que para se destituir um regime de governo, é necessário desestruturar as instituições, desestruturar a economia e partir aí, então, para um anarquismo total. A partir desse anarquismo, reacender um novo modelo de governo. O que eles pretenderiam, então, era, a partir desta bagunça toda, dessa corrupção toda, instituir o projeto de governo criminoso petista, que seria
o comunismo, logo a partir do anarquismo praticado pelos mesmos. Então, esse serviço de inteligência do PT, que colocou o país num caos, que se sobrepôs sobre a lei, sobre a justiça, sobre o bem e o mal, sobre a Constituição, destruindo praticamente os tesouros nacionais. Isso aí não era intenção somente financeira, mas já era um sistema de inteligência por trás do PT para destabilizar, criando um anarquismo total. E a partir do anarquismo, num terceiro ou quarto possível mandato, se institucionalizaria, então, a mudança de regime, né, para o comunismo. Mas, graças a Deus, não foi oportuno, eles não tiveram tempo suficiente, embora estejam insistindo em ganhar tempo, tudo já foi descoberto. Então, nós estamos praticamente com tudo na mão para desarticular esse projeto criminoso do governo e praticamente depor, né, todas essas corjas que aí estão e todos estão defendendo esse projeto de governo criminoso. Não importa se seja ministro da Justiça, se seja ministro da Casa Civil, se seja do Supremo Tribunal Federal, se seja do Supremo Tribunal de Justiça, não interessa. Eu acredito que todos os tentáculos e todas as ramificações desse governo criminoso devem responder pelos seus atos, inclusive os que estão apoiando hoje e dando a cara a tapa para defender esse projeto criminoso que tanto a Dilma Rousseff fala. Mas eles não explicam o que é esse projeto, ou seja, deixam no ar. Um projeto que não nos interessa, um projeto antidemocrático, um projeto vermelho, um projeto ditatorial, um projeto autoritário, um projeto corrupto, um projeto criminoso. Então, nós não queremos o comunismo, nós queremos continuarmos com a nossa liberdade de ir e vir, de expressão, nós queremos um governo democrático, nós queremos uma justiça justa, nós queremos uma Polícia Federal, como tem demonstrado ser uma parcela significativa na administração nacional brasileira, e nós queremos parabenizar aí, eu me sensibilizo muito, minha vida foi de luta contra as injustiças na religião, no momento em que eu estive dentro de uma instituição estudantil, fui delegado, participei de movimentos estudantis, sempre praticamente queria ter momentos polêmicos contra atos injustos, atos praticamente destituídos de justiça, atos que praticamente vinham ferir o desejo da grande maioria. Me rebelei muito contra essas usurpações, lavagens cerebrais que são feitas por líderes políticos e religiosos sem um pingo de escrúpulos, e eu me sensibilizo muito, muito, muito com a figura do excelentíssimo, emerentíssimo senhor, doutor, juiz federal Sérgio Moro. Esse homem precisa do nosso apoio, esse homem precisa da nossa resposta pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, com esta parcela da Polícia Federal que não se deixou intimidar, que não se corromperam, que estão aí praticamente colocando as suas vidas em riscos. Mas eu quero proclamar agora, nesse momento também, a nação brasileira, o povo brasileiro que já enxergou esse projeto de governo petista criminoso, corrupto, vermelho, e nós precisamos, então, nos unirmos nesta empreitada e defendermos com unhas e dentes o excelentíssimo, meritíssimo senhor doutor juiz federal Sérgio Moro, com muito respeito que falamos este nome, com muito respeito que tocamos no que diz respeito a esta figura, a esta personagem da administração brasileira. Senhor Moro, conte conosco, e nós estamos aí de olhos bem abertos com a movimentação dos antagonistas aí.
dos que estão do outro lado, seja ministro da Justiça, ministro de Casa Civil, seja presidente, ex-presidente, a maracutaia já foi revelada, então não tem mais por onde correr. E eu torno a dizer, vamos aí levantarmos as nossas forças, unirmos e defendermos a todo custo o trabalho do Lava Jato na pessoa do incorruptível juiz federal, excelentíssimo, meritíssimo senhor doutor Sérgio Moro, que aprendi a respeitar como um cidadão brasileiro que sou, e dar todo o meu apoio, meu crédito a este senhor e ser tão presente hoje nas nossas atividades políticas e jurídicas, como uma luz que está brilhando ao fim do túnel. Obrigado, então, pela nossa expectativa de resolvermos e solucionarmos de vez por todas, destituindo esse projeto de governo petista e, obviamente, criminoso. Eles não fazem diferença entre o justo e o injusto, a verdade, a mentira, a Constituição, a inconstitucionalidade. Eles não fazem diferença entre direitos, né, entre deveres, ou seja, eles querem estar acima do bem e do mal, acima da lei e da justiça. E já é um sinal de um ditador, já é um sinal, praticamente, de um presidente autoritário, despótico e corrupto. E nós observamos aí que nos outros países comunistas, os líderes, ou os primeiros ministros, como praticamente o exemplo de Cuba, né, em que o presidente tem todas as mordomias, todas as regalias do seu palácio, e o povo vive numa situação deplorável. Isso também não é diferente com outros países, como da Bolívia, né, da Venezuela, do Paraguai, e etc. Então, acabar com isso de uma vez por todas, e nós levamos sorte, fomos salvos pelo Congo, por esse projeto criminoso de governo petista não ter se consolidado, e possivelmente, numa quarta ou quinta reeleição, nós já tínhamos dado com o burro nas águas. Mas, em tempo oportuno, nós fomos salvos por pessoas que têm as mentes esclarecidas, que não se deixaram corromper e que trouxeram à tona toda essa sujeira, essa corrupção, essa maracutaia, essa organização criminosa, essa corrupção sistêmica que foi implantada por esse projeto de governo criminoso petista. Então, eu gostaria de encerrar aqui e até um próximo hangout. Uma boa tarde a todos. De todo o percurso histórico da figura do presidente Lula e de todo o PT, jamais eles deixaram em oculto a questão da bandeira vermelha. E, obviamente, nós sabíamos que existem líderes de diversos países comunistas, político, mas eu gosto de usar o meu cérebro, eu gosto de pensar e não me deixo levar pelas cabeças dos outros, gosto de tirar as minhas conclusões a partir de observar os fatos e fazer uma leitura do mundo no qual nós estamos inseridos. Pois bem, obviamente que já estavam, de muitos anos atrás, apoiando e regando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa campanha foi fomentada, primeiramente, pelos países comunistas. E após, então, a eleição e a tomada do governo, entre aspas, através das urnas. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos juntos, então vamos nesta empreitada falarmos um pouco a respeito do tema, né, o tão falado projeto de governo petista pela sua liderança e a companheirada. Muito bem, eu não sou nenhum expert, tudo começou a partir do momento em que
legitimamente, através dos votos, fora dado ao PT o privilégio de passar a ser governo, com a primeira eleição do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente que, quando, do momento